Amados, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas um versículo inicialmente na Bíblia, mas depois estaremos abrindo outros textos. Efésios, capítulo de número 4. E nós vamos ler apenas um versículo. Nós vamos ler o versículo de número 29. Efésios 4, versículo de número 29. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome pela tua santa palavra e rogamos que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da tua vontade para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, preste atenção em uma coisa. Nós somos falhos. Os homens erram. Por mais que você se esforce para ser perfeito, você em algum momento cometerá algum deslize. Não estou falando isso para aliviar a sua barra, nem estou falando isso para que você justifique o seu erro e o seu pecado. O que eu estou colocando aqui é que todos nós, por mais desejosos que sejamos de sermos perfeitos, nós temos as nossas falhas. E nós falhamos, talvez por pensamentos que vêm à nossa mente, e muitas vezes tentamos afastá-los da nossa mente, mas eles permanecem ali, eles criam ali um ninho. Conforme Tiago fala do pensamento, quando você dá o ok, ele passa a ser, não é, um desejo que se transforma numa ação, e numa ação pecaminosa. A Bíblia nos ensina também que podemos errar além do pensamento por atitudes, gestos, procedimentos, ações que podem ferir tanto a nossa comunhão com Deus, como a nossa comunhão com os nossos irmãos. Quantas vezes agirmos sem pensar, irmãos? Quantas vezes as nossas atitudes machucou alguém, ou feriu a santidade de Deus, e nós posteriormente identificamos isso e pedimos perdão pelos pecados através das nossas atitudes. Mas a Bíblia fala não apenas de erros que vêm no pensamento e erros que vêm na atitude, mas a Bíblia fala que também erramos por palavras. E há muitos pecados que são cometidos com a boca. Há muitas coisas que acontecem que não edificam, que não fazem parte daquelas características ou das virtudes do crente, que são realizados através da boca, como blasfêmia, como a fofoca, como a maledicência, como as palavras torpes, não é? Que nós acabamos de ler aqui. A verdade é que a Bíblia nos orienta que nós devemos usar a boca para a edificação e não para prejudicar alguém ou usá-la como sendo alguma arma para desfazer aquilo que Deus tem realizado na nossa existência. O importante, irmãos, é que a gente perceba que Deus nos criou para que cada
célula nossa glorificasse o seu nome. Quando Deus cria cada um de nós, Ele deseja que você por inteiro, mente, coração, atitudes e até mesmo a tua boca, reflita aquilo que Ele desejou ao criar você, ou seja, espelhar a glória do Senhor a todos aqueles que convivem com você. E aí, quando nós pensamos nisso, nos deparamos com o texto de Efésios, aonde Paulo ele exorta a igreja, não é? Dizendo que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. E é importante a gente refletir sobre isso, porque Jesus, ele vai falar, não é? Lá no livro de Mateus, capítulo de número 12, verso 34, Jesus vai falar o seguinte: olha, a boca fala o que está no coração. Se o coração está cheio de alguma coisa, a boca vai refletir aquilo que está dentro do teu coração. Então, irmãos, Paulo diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que cause mal. Ô benção, chegando aí, entrando, olha que surpresa maravilhosa. Gente, estou até emocionado aqui. Sejam bem-vindos, irmãos. Paulo vai dizer que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra que possa ser considerada um palavrão. E a verdade é, irmãos, que ele está falando para a igreja. Paulo não está falando aqui para pessoas que não conheciam a Deus. Paulo não estava falando aqui para pessoas que estavam caminhando numa vida de pecado, de erro, cegas do entendimento de quem era Deus. Não. Paulo está falando para gente crente. Paulo estava falando para a gente que vivia a comunhão da fé. Paulo estava falando para a gente que frequentava as igrejas. E ele estava falando para os crentes que da boca do crente não deveria sair nenhuma palavra torpe. E se saía, é porque o coração estava cheio de torpeza, estava cheio de engano, estava cheio de maledicência. E como Jesus nos ensina, a boca fala do que o coração está cheio. Agora, quando a gente começa a refletir sobre esse texto, algumas lições a gente tem que trazer para a nossa vida. E a primeira que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: o que falamos e como falamos reflete o nosso caráter. O que sai da tua boca e como você fala reflete quem ou o que você tem dentro de você. E é muito interessante isso, irmãos, porque quando a gente começa a olhar para esse texto, você vê que num único versículo, Paulo fala de torpeza e fala de edificação. No único versículo, uma grande oposição, não é? Aquilo que é maledicente, aquilo que é torpeza, não tem nada a ver ou se contrasta com aquilo que edifica. E aí Paulo vai falar, da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas aquilo que edifica. Ou seja, o que falamos e como falamos reflete o nosso caráter. É como um espelho que reflete a imagem. As suas palavras e a maneira que você se dirige às pessoas vai mostrar aquilo que de fato está dentro do teu coração. E aí, irmãos, nós olhamos para os dias atuais e nós verificamos que nesse momento nós devemos saber que o padrão para o modo de falar do crente são extremamente altos. Até por meio de suas palavras e de sua fala, o cristão deve representar a Cristo, expressando bondade, brandura, paciência e cordialidade.
Quando você fala, você está mostrando Cristo de alguma forma. A sua bondade ao falar, a sua paciência ao falar, a sua brandura ao falar, a sua cordialidade ao falar, vai refletir aquilo ou os valores que está dentro da tua própria vida. Ontem eu estava trabalhando e aí a minha secretária, ela recebeu um telefonema e ela falou assim: Eli, não é? Eu sou o chefe de um setor lá. Ela falou: Eli, tem uma fornecedora querendo falar com você. Aí ela fez um comentário: mas ela é tão carinhosa no telefone, sabe? Aí eu ouvi aquilo, peguei o telefone e a menina realmente muito gentil no telefone, falando com uma doçura, com uma alegria tremenda que realmente contagiava. E quando eu terminei de falar com ela e coloquei o telefone no gancho de novo, aí ela falou assim: poxa, essa menina me conquistou só pela maneira dela falar no telefone. Eu nem conheço dela, mas pela maneira dela falar no telefone, ela me conquistou. E aí você reflete, irmão, o caráter e aquilo que você realmente é através das suas palavras. Quer conhecer alguém? Quer conhecer a essência de alguém? Quer conhecer o que está dentro do coração de alguém? Veja o que esta pessoa fala e como ela se dirige às pessoas. Isso vai mostrar muito quem é aquela pessoa, o que ela pensa, quais são os valores que ela defende, porque todas as palavras que saem da boca do crente, diz o apóstolo Paulo, devem sair para a edificação, e nenhuma palavra torpe deve ser dita. Então, o que falamos e aquilo como, ou a maneira como falamos, reflete o nosso caráter. Agora vejam bem, que nós devemos como crentes saber o que convém ou não convém falar. É muito claro isso. Se Paulo fala para a igreja, é porque na igreja existiam pessoas que falavam palavrões, existiam pessoas que faziam maledicência, que falavam mal um do outro. E aí Paulo vai dizer: olha, você tem que saber o que convém ou o que não convém falar. Porque acompanhe comigo na outra folha, capítulo 5, versículo de número 4 de Efésios. Paulo vai dizer assim, ó: nem conversação, vamos ler o 3 primeiro, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas o quê? Inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Paulo vai falar, irmãos, que o crente tem que saber o que convém ou não convém falar. Não adianta você dizer qualquer palavra e achar que aquela palavra é boa para você, não é? E você não quer nem saber se ela é boa para a pessoa que está ouvindo ou não. O crente tem que saber se convém ou não convém falar aquela palavra. Aí você vai no dicionário descobrir o que significa a palavra torpe. E aí você acha o seguinte: o que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral. Então, se você fala alguma coisa que contraria os bons costumes, ou aquilo que está acostumado a ser entendido como bom, se você fala alguma coisa que fera a moral, principalmente a moral cristã, e não é decente, ou numa outra definição que revela o caráter vil, indecoroso, então, irmão, esse tipo de palavra não deve estar na boca do crente. Agora veja o seguinte, o que a gente encontra hoje. Você encontra crentes primeiro falando e tendo conversas inconvenientes, piadas indecentes, conversas que geram o duplo sentido. Você vê gente na internet escrevendo palavrões, sendo membros da igreja,
E olha, não adianta, irmão, abreviar o palavrão na internet, continua sendo palavrão, tá? Se você coloca só 2 ou 3 palavras na internet, né, imaginando que colocando a abreviação do palavrão você não está falando palavrão, você está falando palavrão sim. Você está usando uma linguagem torpe, uma linguagem indecente, uma linguagem imoral, uma linguagem que não deve ser usada. E todo mundo sabe que você é um membro da igreja, todo mundo sabe que você é crente em Jesus Cristo, todo mundo sabe que você tem que usar a palavra para edificação, e aí no meio de uma postagem tua, aparece uma palavra desse tamanho lá, que todo mundo fica escandalizado. Ou a abreviação da palavra grande, o chamado palavrão, 2 ou 3 letras, ainda bota pontinho, 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 todo mundo sabe o que é, e identifica e fala, tá vendo? O crente que usa palavras torpes, que usa palavras indecentes, que usa os palavrões para poder comunicar-se com aquelas outras pessoas que às vezes nem são crentes, mas sabem que você é, sabem que você é temente a Deus. E por isso, eu volto a dizer para os irmãos, que o que falamos e como falamos, reflete o nosso caráter. E aí eu pergunto, irmão, você sabe a conveniência daquilo que você tem falado? Você consegue identificar o que é conveniente, o que não é conveniente quando você escreve na internet, quando você abrevia uma palavra, quando nós começamos a colocar na nossa mente e no coração que o crente tem que falar palavras que edificam, aí nós dizemos o seguinte: é melhor ficar calado por não ter o que falar, do que abrir a boca e acabar estragando toda uma ação do Espírito Santo na tua vida. Então, tome cuidado. Paulo fala para a igreja de Éfeso, ele diz para os crentes: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, porque o que nós falamos e como falamos reflete o nosso caráter. Tem aquelas pessoas que são ignorantes quando falam com outras e ainda tem a coragem de dizer assim: eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Machucou, feriu, porque falou de uma maneira áspera, grosseira, indelicada, e ainda usa a expressão dizendo que estava sendo sincero. Você pode ser sincero e falar com brandura, mas firme. Você pode ser sincero e falar a verdade, mas com autoridade. Não precisa usar de ignorância para chegar ao objetivo da tua palavra de firmeza, porque o que falamos e como falamos reflete o caráter que nós temos. Eu pergunto para você: você é uma pessoa de caráter? Você é um crente de caráter? Você pode responder a esta pergunta se perguntando o que você tem falado e como você tem falado. Essa pergunta dará a você a resposta se você é uma pessoa de caráter ou não. Amém? A segunda lição que eu quero compartilhar com você nesse texto é: o que falamos deve estar sob o nosso controle. Você já pensou nisso? Paulo vai dizer, não é, no texto que nós lemos, Efésios 4, 29, ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele dá aqui uma orientação: não deve sair da sua boca nenhuma palavra que não seja para a edificação. Então, aquilo que falamos deve estar sob o nosso controle, deve estar sob a nossa direção. E Tiago vai falar isso, irmãos. Tiago vai falar isso quando ele diz, não é? Num dos seus capítulos, que agora aqui eu acho que eu não marquei esse texto, não é? Ele vai dizer que a língua
ela tem que ser controlada, como você coloca o cabresto no cavalo, como o remo que dá a direção no navio. Você tem que controlar a sua língua, para que as palavras que saiam da sua boca sejam unicamente para a edificação. Então o que nós falamos tem que estar sob o nosso controle. Não aceito esse tipo de explicação que diz: desculpe, pastor, acabei falando depois que eu pensei naquilo que eu estava falando. Não, tu tem que falar antes, tem que pensar antes de falar. Você tem que estar no controle da situação, vocês têm que estar no domínio da situação, e não o contrário, porque Paulo diz: não saia da sua boca, feche a boca, não permita que ela seja um agente para a destruição de uma vida, de uma causa ou de uma situação. E aí, vejam que Paulo também diz no final do versículo, ele diz assim, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas também ela só deve sair palavra para edificação conforme a necessidade. Ou seja, mesmo que você tenha uma palavra que vai edificar alguém, aquilo é necessário falar naquele momento? É a pessoa certa para você falar aquela palavra? Ou seja, você tem que controlar a tua língua para não falar as palavras erradas, mas também não falar no momento errado, porque tem isso também. As pessoas não estão preparadas para ouvir, às vezes estão cansadas, estão ali exaustas, e tem o crente querendo falar e falar e falar e falar e falar no momento que não é para falar. Então, irmãos, saber controlar o que falamos é importante na vida do crente. Não deve sair a palavra torpe, mas também, se eu tenho uma palavra que edifica, Paulo diz, conforme a necessidade. É necessário falar? Eu tenho uma palavra de Deus, mas esse é o momento de eu falar para você? Às vezes o Thales está com tantas coisas na cabeça que não é o melhor momento. Vamos marcar um outro momento? Eu vou falar com ele depois, quando ele está mais calmo, quando ele está num momento mais tranquilo, quando ele está com a atenção voltada para aquilo. Então, controlar o que falamos é muito importante. E aí eu venho numa outra definição. Se nós definimos o que é torpeza, agora olha o que diz o dicionário sobre o termo palavra torpe. Ele diz o seguinte: o que é uma palavra torpe? São aquelas cujo significado é sujo, obsceno, o que não são utilizados por pessoas educadas e decentes. Então, quando Paulo fala que não deve sair palavra torpe da nossa boca, está dizendo, olha, se você é educado, se você é decente, você não deve falar palavras obscenas, palavras sujas, palavras que tenham o duplo sentido. Você tem que aprender a controlar a tua língua. Tem que aprender a controlar a tua boca, porque isso é importante para todo crente. Abra no livro de Colossenses capítulo 3, verso 8. Olha o que Paulo fala aos Colossenses. Irmãos, ele está falando para a igreja, preste atenção, para crentes. Colossenses 3:8, alguém lê para mim Colossenses 3:8, rapidamente? Olha o que Paulo fala: despojai-vos das linguagens obscenas no vosso falar. Despojar, retirar da tua vida as linguagens obscenas do vosso falar, não é? Agora, abram agora, por favor, Provérbios 21, 23. Vamos ver como é que vocês estão de achar livro na Bíblia, hein? Provérbios 21, 23. Olha só, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Este é o ensinamento de Deus para a tua vida. Você tem que aprender a guardar e a controlar
aquilo que você fala, porque depois que você falou, as consequências não podem ser tiradas da tua vida, e o que vem possivelmente é angústia. E a angústia, porque se a palavra foi torpe, se a palavra ela foi uma palavra suja, se a palavra foi uma palavra que não edifica, angústia vai vir sobre a tua vida. E aí, irmãos, eu volto a dizer, não é? Se não tiver nada para dizer, não diga nada. É melhor você ser considerado aquele que fala pouco, mas quando fala, ele edifica. Não vejo quase fulano falar, mas quando fala, ele edifica. E aí eu lembro de uma história seguinte. Eu estava numa outra igreja, época de Copa do Mundo, as pessoas se reunindo para ver o jogo do Brasil, né, em vários lugares. E aí na igreja, alguém levantou e falou assim: poxa, vamos levar a turma para assistir o futebol na igreja? Aí começou aquele movimento, né? Vamos, e as pessoas começaram a combinar então, não é, de reunir os crentes, não é, para assistir juntos uma partida de futebol, né, um momento descontraído. E aí colocaram lá uma televisão, né, queriam colocar uma televisão ou um telão, todo mundo vir com a camisa do Brasil, bandeira, aquela festa, né, e se reunir num lugar para todo mundo assistir o jogo do Brasil. Mas o que me assustou foi quando um irmão levantou e falou assim: olha, eu não gosto dessa situação de juntar, e principalmente assistir futebol na igreja não. Eu vou assistir em casa. Aí todo mundo pode assistir em casa, está todo mundo num movimento para ir para assistir na igreja. Não, eu vou assistir em casa, porque em casa eu fico mais à vontade. Em casa eu falo meus palavrões, eu xingo o juiz, entendeu? E assim, na maior naturalidade a coisa saiu assim, irmãos. E aí a gente pensa, como é que o crente, não é, no momento de descontração ou de indignação com a marcação de um juiz, ele quer ficar à vontade para falar os palavrões dele? Isso é de Deus? Porque a verdade é que a gente tem que controlar aquilo que a gente fala. E olha que muitas vezes a gente até pensa, mas controla. Pede perdão a Deus por aquilo que vem na tua mente, mas controla. Porque se você não controlar, você não sabe o mal que uma boa língua pode fazer. Tiago é sério quando ele fala: a língua, ela é uma fagulha que provoca um incêndio destruidor. E se não controlar, a coisa fica feia. Então, esse ensinamento, o que falamos deve estar sob o nosso controle. É importante. Se o que falamos reflete o nosso caráter, o que falamos também deve estar sob o nosso controle. E por último, esse texto, né, de Efésios capítulo 4, verso 29, ele nos ensina o seguinte: o que falamos deve edificar os que ouvem. É muito interessante quando Paulo fala no versículo 29, que o que deve sair da nossa boca é unicamente a que for boa para o quê? Para a edificação. Versículo 29. Paulo fala: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação. E aí a gente vai no dicionário para descobrir o que significa a palavra edificação. E olha o que diz a palavra edificação aqui, ó: aperfeiçoamento moral e religioso, esclarecimento, informação, instrução. Se você vai falar alguma coisa, que você fale alguma coisa que informe, que instrua, que esclareça, que aperfeiçoe o crente, porque esse tipo de palavra é sempre bem-vinda. Vai demonstrar o que está no teu coração, vai demonstrar o teu caráter, vai demonstrar de quem você é filho, vai demonstrar de onde é a sua raiz, porque as tuas palavras escolhidas a dedo, escolhidas para edificar, para abençoar, marcarão quem você de fato é. A fala é o resultado do conteúdo do coração. Falamos o que vimos e ouvimos. E aí a pergunta é:
o que temos visto e ouvido, o que temos lido, o que os nossos olhos têm olhado e observado, o que os nossos ouvidos têm ouvido, porque isso vai ser transformado nas palavras que sairão da nossa boca. Se você vê coisas ruins, naturalmente você vai reproduzir aquilo com palavras ruins. Se você ouve, por exemplo, palavrões diariamente, se você não vigiar, a tua tendência é começar a falar palavrões diariamente também, porque isso é uma sequência pecaminosa que a Bíblia nos mostra. Agora, irmãos, se o que nós falamos deve edificar os que ouvem, o que está na nossa boca hoje? Olha o que diz o Salmo 34, verso 1. Abra comigo. Salmo 34, versículo de número 1. Quem achar pode ler, por favor. Isso. O que estará sempre nos lábios do crente? O seu louvor, não é? Então vejam bem, o louvor do Senhor, aquilo que louva o nome do Senhor, aquilo que glorifica o nome do Senhor, estará sempre aonde? Nos meus lábios. Agora, volte lá em Efésios, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 19, ou 18 e 19. Quem achou pode ler. Efésios 5, 18 e 19. Agora vejam, falando entre vós. E falando entre vós, usando o que? A palavra do Senhor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Essa deve ser a linguagem do crente, sabe? Você não precisa recitar a Bíblia 24 horas por dia, mas quando a pessoa ouve você falar, ela vê que as tuas palavras têm base bíblica, mesmo que você não use nenhum versículo bíblico no teu dia a dia. Mas as tuas palavras, os teus pensamentos, eles têm uma base bíblica. Ó, isso aí está em conformidade com aquilo que a Bíblia ensina. Olha, essa opinião aí, esta palavra, essa maneira de falar, ó, isso aí está em sintonia com aquilo que a gente lê na Bíblia. Então, Paulo orienta, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se entre nós, não é? Nós temos que falar dessa forma, lá fora ainda mais, não é? E essa característica do crente, não é? Que nós falamos o que deve edificar os que ouvem, nós precisamos estar atentos por isso. As pessoas nos observam, irmãos. Elas observam o nosso proceder, mas elas também estão com os ouvidos atentos àquilo que o crente fala. E dependendo de que sair da tua boca, vai ajudar a ela a se aproximar de Cristo ou vai afastá-la da presença do Senhor. E eu finalizo essa palavra dizendo o seguinte: as pessoas querem ouvir coisas que as façam melhor. As pessoas querem ouvir isto. Quando alguém entra no Facebook, quando alguém pega um telefone para ligar para você, quando alguém te chama no canto para uma conversa, e às vezes acontece isso, né, no teu trabalho lá, ou teu vizinho, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho. As pessoas querem ouvir coisas que as façam melhor, que as edifiquem. E aí você tem uma oportunidade única para usar aquele momento e escolher as palavras que a ajudarão a se edificar. E como nós identificamos aqui, né? Edificar significa aperfeiçoar, esclarecer, informar, instruir. Quando alguém sai de uma conversa com você, ela sai melhor ou sai pior
do que aquele momento que ela parou para conversar. Eu fiquei realmente impressionado com aquela experiência que eu tive ontem no meu trabalho. Aquele telefonema de uma fornecedora, daquela forma, se impactou a minha secretária, dizendo: olha, essa menina é diferente. Um único telefonema de alguém que ela nunca tinha ouvido por telefone, se ela causou esse impacto numa pessoa que não é cristã, irmãos, qual é o impacto que nós fazemos ou deixamos quando numa única oportunidade nós temos a possibilidade de escolher as palavras para edificar aquelas vidas? E aí a responsabilidade aumenta quando você tem a continuidade de uma conversa, talvez com uma pessoa que você encontre todo dia, e você tem ali a possibilidade de todos os dias trazerem palavras que edificam. Você já encontrou gente assim? Você já encontrou gente que você tinha prazer de conversar com aquela pessoa? Você já encontrou gente que você tinha prazer de ficar perto dela e ouvir a pessoa falar, porque você sabia que você vai sair daquele encontro mais forte, mais crescido, mais instruído? Eu já passei por isso. Talvez você já tenha passado por isso. E o que eu acredito, irmãos, que Paulo quis dizer aqui, é que a gente não pode perder a oportunidade de abençoar as pessoas com a nossa boca. E se você não tiver nada para falar, pela terceira vez eu digo isso, não fale nada. É melhor não falar nada do que estragar tudo falando uma grande besteira. Por isso, fale pouco, fale com conteúdo, fale de Deus, e o Espírito Santo colocará as palavras na tua boca. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor este momento. Nós vamos ter uma série de estudos sobre os pecados da boca. Hoje falamos sobre as palavras torpes, mas há tantas outras coisas que a gente pode falar sobre essa atitude de usar a boca como uma ferramenta para o mal, quando a Bíblia diz que ela tem que ser usada para uma ferramenta para o bem, não é? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Se você entendeu esta palavra, se você entendeu, fechar seus olhos e você pedir sinceramente ao Senhor que a semelhança do profeta Isaías, preste atenção nisso que eu estou falando, você não precisa olhar para mim, esteja refletindo apenas sobre isso, que a semelhança do profeta Isaías, que teve a sua boca tocada por uma tenaz, e aquela tenaz quente em brasas purificou a boca do profeta, que a partir daquele momento foi usado por Deus para falar ao povo rebelde. Peça ao Senhor que o seu Espírito Santo toque agora na tua boca. Peça ao Senhor: Senhor, toca na minha boca, para que a minha boca seja santificada. Senhor, que o meu coração esteja cheio de coisas e de virtudes que abençoe e que edifiquem as pessoas. Diga para o Senhor que você quer ser porta-voz de palavras que instruam, que promovam crescimento e aperfeiçoamento para aqueles que ouvem. Peça a Deus que você seja agradável no falar, que a maneira de você falar impacte as pessoas, que as pessoas sejam desconstruídas na sua maldade quando você abrir a tua boca, porque o Espírito Santo do Senhor vai usar cada palavra da tua boca para edificar aquele momento. Peça ao Senhor que você fale com conteúdo, que cada palavra tenha um sentido, tenha um propósito, tenha um objetivo,
e que Deus coloque esta sabedoria no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Por último, abra a tua boca agora para glorificar a Deus. Salmo 34, verso 1, nós lemos: que os louvores do Senhor estejam sempre na minha boca. Por isso, glorifica o nome do Senhor agora. Diga: Senhor, a minha boca está sendo consagrada para o teu louvor. Quantos querem fazer isto nesta noite? Podem fazer isto nesta noite. A minha boca está sendo consagrada para o louvor do Senhor. E quando eu falo isso, irmãos, estou falando também daquilo que você escreve, daquilo que você escreve na internet, daquilo que você conversa quando você sai daqui com outras pessoas. Diga que as tuas conversas, a tua palavra estará sendo agora consagrada ao Senhor. Amém? Senhor, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra. E sabemos, Senhor Deus, que ela é eficaz para nos instruir, para nos abençoar, para nos confrontar com procedimentos e atitudes pecaminosas que precisam ser afastadas da nossa vida e do nosso coração. Nós queremos repreender isto, Senhor, da vida dos meus irmãos e da minha própria vida. Senhor, que as nossas palavras reflitam o caráter de Cristo dentro de nós. Nós somos espelhos, Senhor Deus. Nós somos aquele holofote que manifesta a tua glória. Por isso que cada palavra reflita o caráter de Cristo dentro de nós. Senhor, dá-nos controle da nossa língua. Não permita que as palavras torpes saiam da nossa boca, para que assim não envergonhe o teu nome e o teu evangelho. Que o nosso testemunho mantenha-se intacto, verdadeiro, impactante. Por isso, dá-nos o controle, Senhor Deus, das nossas palavras, e que ao falarmos, a graça de Cristo esteja acompanhando cada palavra. Senhor, como eu fiquei impactado por aquela palavra daquela secretária. Ó Deus, por que ela não ouve isto? Quem sabe de mim, que trabalho com ela, e ela poderia ter falado isso de mim. Que nós sejamos assim, Senhor, homens e mulheres que causam impacto quando abrirem a sua boca para falar em qualquer coisa. Obrigado, Senhor, pelo alimento da tua palavra nesta noite, pelos meus irmãos que se encontram aqui, pela vida, Senhor, do Diogo, da Miriam, da sua filha, que nós tanto amamos e que estão aqui conosco hoje. Obrigado, Senhor, pela vida deles, que estavam tão longe e que hoje estão tão perto. Dá-nos, Senhor Deus, a graça de maneira verdadeira. Senhor, promove o crescimento deste lugar, com irmãos, com irmãs, com pessoas que tenham o desejo de crescerem aqui neste lugar e ter um encontro com Cristo. Abre as portas, Senhor, e que a tua igreja esteja preparada para receber essas pessoas, para a glória do teu nome. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.